Melou foi? Acredito não, meu filho. Lautaro Dias, segundo o Jorge Nicola, não avançou com o Ceará. Temos informações, atualizações sobre isso. E outra coisa, que rodada maravilhosa, que final de semana maravilhoso. Vamos dar um giro sobre tudo por aqui e também falar. Quarta tem decisão, tem Ceará e Bahia pela Copa do Nordeste, semifinal, jogo único. Cuida, roda a vinheta, deixa o teu like. Fala, minha rapaziada, Carrecine por aqui para trazer mais informações sobre o maior velho do mundo. Pedir antes de tudo para que você deixe o dedo no like, porque o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e entrega para cada vez mais alvinegros e alvinegras. Se você puder também, ajuda tacando o dedo no hype, que é a nova função aqui do YouTube, beleza? Não é inscrito no canal, se inscreve e ajuda demais a gente. Bora lá, meus amigos. Primeiramente, passar sobre essa rodada. Temos um vice-lanterna na capital do Ceará, meus amigos. Temos o vice-lanterna e o nosso velho já começou a olhar. Claro, pezinho no chão. Nosso campeonato é primeiro para fazer os 45 pontos antes de qualquer coisa. Mas assim, a gente já está na primeira parte da tabela. Vou até abrir aqui, ó. Classificação do Brasileirão da Série A. Temos aí o Vozão na 10ª colocação, tá? O Ceará com 25 pontos, a 6 pontos do Z4, um Z4 bem... essa parte, assim, mais de baixo da tabela tá uma maluquice, cara. Vitória tomou um gol no último minuto aí contra o Juventude, confronto direto, requintes de crueldade aí do jogo do Vitória, assim como no do Sport, cara. Que time zicado, meus amigos. Neste exato momento tá tendo, tá? Mirassol e Cruzeiro aí para finalizar a rodada, mas a atualização na tabela hoje é essa, tá? Ceará em 10º, a zona de rebaixamento aí abrindo com Vitória. Vitória tem um jogo a mais que o Ceará, ou seja, o Ceará a 6 pontos do Z4 com um jogo a menos ainda, tá? Ceará finalizou o primeiro turno e começou o segundo turno, como eu já disse recentemente. E aí, cara, nossos próximos jogos, na verdade, são jogos, querendo ou não, também de confrontos diretos, tá? Nosso próximo jogo aqui pelo Brasileirão, ó, Ceará e nada mais, nada menos do que Grêmio. Ceará e Grêmio lá fora. O Grêmio que conseguiu uma vitória, assim, surpreendente depois de perder para o Sport. Né? A primeira vitória do Sport no campeonato contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Aí, do nada, me vem o Grêmio, pega o Galo fora de casa e ganha o jogo. Mas que campeonato maluco. Mas, enfim, tem Ceará e Grêmio na próxima rodada. O Ceará está a 4 pontos do G6, tá? Se você for observar aqui, São Paulo é o 6º colocado com 29 pontos, tá? Um bololô danado, né? Um campeonato muito equilibrado, como sempre, no nosso Brasileirão. Mas é isso, o Ceará em 10ª colocação, um campeonato extremamente equilibrado. Em 11º vem o Atlético com 24 pontos, o Internacional também com 24. O Grêmio, se o Grêmio vencer, o Ceará já passa. Então, é realmente um campeonato para a gente ficar de olho. Tem que estar sempre pontuando, tem que estar sempre ativo no campeonato, conseguindo pontuações dentro e fora de casa. E o Vozão até aqui está conseguindo fazer bem o seu papel. E depois de Ceará e Grêmio, temos mais um confronto direto, tá? Mais um confronto direto que é diante do Juventude, que deve ser a estreia de Vinícius Góes, tá? Só lembrando, o Vina deve estrear só nessa rodada. E aproveitando aqui para falar sobre o jogo, rapaziada, Paulo Baia estreou, né? Tivemos estreia aí de Paulo Baia. Eu achei interessante, tá? Achei que é um jogador que tem características que podem agregar ao Vozão. O cara que começou meio tímido, né? Sem confiança lá no Fluminense, não vinha tendo minutagem, deu até uma vacilada lá atrás. Assim, foi aos poucos se soltando e a gente foi vendo que tem de certa forma ali uma qualidade, pode agregar para o ataque do Ceará, é uma característica diferente, cara. O cara que leva, carrega mais a bola ali, que puxa para o meio, tenta cruzamento, eu acho que pode fazer uma parceria muito interessante. Inclusive, quase saiu um gol ali do Pedro Raul na jogada do Paulo Baia. Eu acho que gostei. Nos finalmente, assim, eu achei que foi uma contratação interessante. Vamos ver aí no decorrer dos jogos, né? Mas de início, assim, passou uma boa impressão, apesar de ter começado meio tímido, mas depois foi se soltando. Eu acho que aos poucos, com minutagem, com confiança, ele tem tudo para ajudar o Vozão. Agora, minha rapaziada, virando a chave, vamos falar da semana do nosso velho. Tem decisão, tem Copa do Nordeste, quarta-feira, semifinal, diante do Bahia, esse Bahia City, rico, cheio de elenco, a torcida vai lotar, mas não se esqueçam, vocês, torcedores do Bahia, que já estão se dando, não, a gente é extremamente favorito, a gente já estão dando o jogo como vencido. Calma lá, viu? Não esqueça, não esqueça que o nosso velho foi 2 vezes campeão em cima de vocês. Aí dentro a gente foi campeão, tá? Bicampeão da Copa do Nordeste em cima do Bahia. Então, aquele jogo com aquela rivalidadezinha, né, saborosa, vamos esperar. Eu gosto assim. Eu gosto quando os caras já estão ali, ó, saltinho alto, na soberba. Nosso velho tem tudo para dar trabalho pro Bahia, mas é aquele jogo que, obviamente, o Bahia é de fato favorito,
mas o Ceará vem demonstrando contra qualquer time que não se dá por vencido. O Ceará realmente vem de cara qualquer derrota, e principalmente no jogo eliminatório, valendo vaga na final. A final que deve ser aí diante de CSA ou Confiança, né? Deve ser não, será diante de CSA ou Confiança. E aí, jogo único, só lembrando para vocês, às 21h30 na quarta-feira, terá transmissão aí da TV Jangadeiro. E vamos falar, aproveitando aqui, o menino Horácio trouxe a agenda do Ceará na semana, e o menino Horácio falou aqui da agenda da semifinal, tá? Primeiro, o elenco teve folga neste domingo 17 e se reapresenta hoje. No caso, na segunda-feira se reapresentou já às 16 horas lá em Carlos de Alencar Pinto. Na terça-feira, o plantel treina pela manhã e parte para Salvador no final da tarde. Ou seja, amanhã já partiu Salvador. Após a semifinal do Nordestão no dia seguinte, na quinta, 21, os atletas do Vovô iniciam a preparação para o duelo contra o Grêmio no CT do Vitória. Ainda em Salvador, o Ceará não viaja diretamente para Porto Alegre. E aí sim, só na quinta-feira, mas pela tarde, o clube parte em voo fretado. Tem que se lembrar isso, voo fretado, muito importante, tá? Muito importante o voo fretado aí, principalmente para esses jogos do Sul, são viagens mais longas, viagens mais cansativas, então um investimento aí que o clube faz fretando o voo lá para Porto Alegre. E na sexta-feira, 22, a comissão técnica realiza, junto aos jogadores, o treino de apronto no CT do Internacional. No caso, o último treino aí, antes do confronto direto, antes do jogo diante deste Grêmio, que eu repito, tá? Tá um bololô danado lá na parte do meio para baixo da tabela. O Ceará tá tentando começar a olhar para cima, mas para isso precisa também arrancar pontos aí diante desse Grêmio, lá na Arena do Grêmio. E aproveitando para falar aqui, cara, o Ailon teve coletiva, né, entrevista coletiva do nosso craque Ailon, do Salvador aí, do último jogo, tá? E o Ailon falou aí sobre a expectativa do jogo diante do Bahia, falou que é um jogo diferente, um jogo difícil, projetando a semifinal da Copa do Nordeste. Bora acompanhar um pouco aí do que o nosso cara do gol da vitória do Vozão falou aí sobre esse grande confronto na quarta-feira diante do Bahia. São jogos sempre equilibrados, né? Eu acho que é um jogo diferente por ser eliminatório, né? O Bahia tem uma característica de propor o jogo, né? De posse de bola. Eu acho que por ser um jogo eliminatório, né? Um jogo único, também acaba mudando um pouco isso. Eles não vão se expor tanto como eles fizeram nos outros dois jogos. Eu acho que né? No jogo do Brasileiro, a gente tomou o gol no final, o jogo tava parelho, tava equilibrado, né? E eu acho que a gente tem tudo para ir lá e fazer a melhor estratégia, né? Pra gente garantir a classificação, a gente vai tentar de todo jeito. Então é isso, meus amigos. A expectativa é grande. Quem puder ir, vá. E vamos apoiar o Vozão dentro ou fora de casa. É jogo decisivo, é jogo que a gente pode sim, jogo único, pode complicar demais a vida lá pro Bahia. Quem sabe novamente nos pênaltis, hein? Rapaz, seria uma loucura. Mas é isso, esperar e torcer pelo Vozão aí na quarta-feira. Semifinal, bora pra cima. Agora, minha galera, atualizações de mercado da bola. O que diabo que acontece, meus amigos? Mais uma novela, Lautaro Dias. Vem, não vem? Jorge Nicola, o jornalista lá do Eixo, aquele mesmo, vocês conhecem bem, trouxe informações aí sobre Lautaro Dias. Falou que o jogador recebeu proposta do Grêmio, o jogador também recebeu a proposta do Ceará, o que todos nós já sabemos, mas as negociações, segundo o Jorge Nicola, não avançaram. Se eu não me engano, ontem o Danilo Queiroz, ontem não, cara, ontem foi domingo, enfim, nos últimos dias aí, na sexta-feira no Futebolês, o Danilão falou que estava tudo encaminhado com o Ceará e jogador em relação a salário, que o Cruzeiro também tinha aceitado a condição de empréstimo, mas o grande entrave da negociação era o Cruzeiro querer vender o jogador a todo custo, né? O Cruzeiro queria entregar o Lautaro para o Ceará por empréstimo durante esse ano, independentemente do que acontecesse, queria vender o jogador independentemente de metas. O Ceará queria colocar metas para fazer a aquisição dos direitos econômicos do jogador, e essas metas, inclusive, eram baseadas em minutagem, assim como, por exemplo, o contrato do Paulo Baier, mas pelo visto aí, pelas informações do Jorge Nicola, as coisas não avançaram. Vou deixar aí para vocês acompanharem. Bora te atualizar agora sobre o futuro de Lautaro Dias. O atacante argentino de 27 anos de idade, que pertence ao Cruzeiro, está fora dos planos da Raposa, tanto que nem tem sido muito utilizado recentemente. Para que não estoure o limite de jogos, ele já tem 5 partidas no Brasileiro. Se disputar 7, ele deixa de poder jogar em outras equipes. Cheguei a contar para vocês na semana passada que o Grêmio esteve bem perto de contratá-lo. Empréstimo até o fim da temporada, o Lautaro concordou com a negociação. Na última hora, o Cruzeiro mudou as condições e passou a exigir uma compra do atleta. O Grêmio desistiu do acordo. O Ceará também tinha negociações, mas a verdade é que não houve avanços entre o Cruzeiro e o Ceará.
Aí vem uma informação exclusiva, o Santos buscou informações sobre o Lautaro e tinha o aval do técnico Kleber Xavier para que essa negociação fechasse. O Alexandre Matos tem uma relação muito boa com os representantes do Lautaro, mas a troca no comando do Santos certamente dificulta e interrompe as negociações. O Santos vai dar prioridade à contratação de um técnico antes de retomar as tratativas pelo argentino, que ficou no banco de reservas, ou melhor, que ele não atua desde 3 de agosto, quando entrou no minuto final do jogo contra o Botafogo, diante do Santos, foi para o banco de reservas, mas acabou não utilizado. Então é isso, mais uma novela, vamos aí, qualquer atualização a gente informa vocês, mas aparentemente, segundo a informação aí do Jorge Nicola, melou, tá, rapaziada? Então vamos aí para outra tentativa, para outro centroavante no mercado, vamos ver aí quem é que o Ceará deve sondar ou tentar trazer. E é isso, minha rapaziada, o vídeo de hoje, demos um giro geral aí sobre a rodada, sobre o jogo contra o Bahia. Comenta aqui, deixa nos comentários o que você acha, qual a sua expectativa para esse confronto entre Vozão e Bahia, e também fala sobre essa situação do Lautaro Dias. Você ainda insistiria nessa queda de braço com o Cruzeiro? Você ainda tentaria trazer o Lautaro? Eu acho que é assim um bom jogador, tem boas características, mas se for para você contratar e ter... o jogador chega que ele pode não se adaptar, ele pode não jogar bem, tudo pode acontecer. E aí, de repente, o Ceará traz o cara e no final da temporada tem que contratar ele por 13, 14 milhões, realmente não faz o menor sentido e não vale a pena, tá? Mas vamos esperar aí qualquer atualização, a gente traz para vocês. É isso, minha rapaziada, mais um vídeo por aqui. Deixa teu like mais uma vez, pedir para que você deixe seu like, ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você acompanhar tudo sobre o nosso Vozão. Tem resenha, tem live, tem vídeo diário, é tudo por aqui no Ceará Mil Grau. Beleza? Tamo junto, até a próxima, é nóis, falou!